A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 8, que tem como título Isaac, herdeiro da promessa. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2026 e agora, nesta lição, nós vamos falar sobre Isaac, o filho de Abraão, aquele que herdou realmente, de fato, a promessa, que depois de Isaac vem Jacó e depois de Jacó vem as 12 tribos de Israel e constitui-se aí a nação de Israel. Então Isaac é um personagem muito importante, ele também recebe ali a visita de Deus, Deus confirma a promessa com ele. Apesar de nós não termos assim muitos capítulos da Bíblia contando a história de Isaac, mas ali a gente vê ali um grande homem de Deus. Muita coisa a gente pode aprender com Isaac. A Bíblia é bem resumida, de fato, a gente não tem todos os detalhes da vida de Isaac, mas o que é importante está registrado. Aqui o escritor da revista optou por ter somente uma lição sobre Isaac, né? As próximas a gente vai falar sobre Jacó, Isaac vai aparecer ali também. Então, enfim, a gente vai falar exclusivamente de Isaac nessa lição. É claro que não está tudo aqui nessa lição, né? Não tem todos os detalhes aqui da vida de Isaac. Recomendo você ler o texto bíblico para entender todo o contexto ali, principalmente aquela parte inicial que Abraão, né, manda o seu servo para trazer uma esposa para ele. Aquela parte ali é uma parte muito bonita e muito importante, né? Foi omitido aqui nessa lição. Enfim, o casamento dele, temos vários detalhes aí que não está aqui. Mas o que está aqui nessa lição é muito importante também para a nossa vida espiritual. Então eu convido você a assistir essa aula até o final. A gente tem muito a aprender com Isaac e realmente ele foi um grande patriarca e exerceu um papel importante na formação da nação de Israel, né, que a partir dali vem também o Messias. Vamos lá. Eu vou usar aqui o slide em PowerPoint, nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, vem pronto para ser usado. Então você que é professor da EBD, quer ministrar uma aula diferenciada, uma aula com slide, quer ter certeza que seu slide vai estar pronto toda semana, acesse o nosso site ebdemfoco.com. Quem é assinante do EBD em Foco, ebdemfoco.com, tem aqui o nosso WhatsApp. Então quem é assinante do EBD em Foco vai acessar o slide de adultos e de jovens e vários outros bônus. Tudo disponível na nossa plataforma. Tem 10 anos que nós estamos fazendo esse conteúdo, publicando vídeo, publicando slide. Então assim, você vai ter o seu slide garantido e um slide de qualidade. O mesmo slide que eu uso aqui, você também vai usar na sua aula da EBD. Eu coloco aqui desde 2017, mas o EBD em Foco começou em 2016. Tá? 2016 a gente começou, eu disponibilizo os slides a partir de 2017, porque os slides de 2016 a gente teve uns probleminhas com eles aí. Mas a partir de 2017 a gente começou a produzir de fato ali os slides mais organizado. Tudo isso está disponível na plataforma, então você pode baixar os slides antigos. Caso você queira um slide sobre batismo, a gente tem um slide sobre avivamento, a gente tem um slide sobre obreiros, a gente tem muito slide antigo das lições antigas que serve para você ministrar na aula da EBD, em qualquer ensino da EBD. Tá bem? Então acesse nosso site ebdemfoco.com, tá? Qualquer dúvida, manda uma mensagem no WhatsApp e nós temos também um aplicativo que você pode baixar aí na Play Store, no caso para quem tem Android, e acessar aí na palma da sua mão aí, de forma bem rápida e fácil o conteúdo do EBD em Foco. Bem, vamos para o texto da hora da lição que diz assim: E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Gênesis capítulo 26, versículo 12. Então aqui nessa passagem de Gênesis 26, 12, a gente vê que Deus abençoou grandemente a vida de Isaac. Ele colheu aquilo que ele plantou de forma muito maior. Realmente Deus multiplicou, né, sobre a vida de Isaac. Verdade prática, Deus abençoou Abraão em tudo e Isaac, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedi-lo. Então Deus de fato abençoa grandemente a vida de Isaac e ninguém pode impedir Deus de derramar as suas bênçãos. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Gênesis 26, aí tem vários versículos quebrados. Recomendo você ler todo o capítulo 26. Aqui nós temos aquela passagem que Isaac vai para Gerar, está ali entre os filisteus. Recomendo que você dê uma estudada nela e também no capítulo 25, também é muito importante você ler esse capítulo. Vamos para a introdução que diz assim: Assim como Deus foi com Abraão, ele também foi com Isaac. No entanto, a promessa e a bênção do Senhor não nos isentam das dores e das perseguições. Então, assim, de fato, Deus abençoa a vida de Abraão, abençoa a vida de Isaac, mas aconteceu muitos problemas na vida deles, eles foram perseguidos de alguma maneira. Então Isaac também foi perseguido, né, quando ele vai ali para a terra de Gerar, ele vai
enfim, procurar os poços, né, que o pai dele tinha cavado, e esses poços tinham sido enterrados ali, né, pelos filisteus, né, e ele vai cavar novamente o poço, só que quando ele vai cavar o poço, que encontra água, os filisteus chegam e falam assim, não, essa água é nossa. Então ele começa a sofrer realmente muita perseguição, mas observe que Isaac em momento algum agiu com impaciência, em momento algum ele revidou de forma violenta, nada disso, ele confiou em Deus. Então a igreja sim vai passar perseguição, mas nós temos que saber passar por essa perseguição. Isaac, ele é um exemplo disso. Isaac, o filho da promessa, por um milagre, veio ao mundo dentro do plano de Deus, prometido a Abraão e a sua descendência. Então, como a gente já estudou nas lições anteriores, Isaac ele nasceu de forma milagrosa. Deus fez um milagre na vida de Abraão e Sara e veio esse menino chamado Isaac. Ele cresceu e casou-se com Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, mas sua esposa também era estéril, como foi a sua mãe. Então, assim, Isaac ele se casa aos 40 anos de idade com uma prima dele. Então, Rebeca era parente dele, né, como Abraão instruiu ali, né, queria alguém da parentela dele, então ele se casa com Rebeca. Você deve ler o capítulo 24 de Gênesis para entender essa história aí do casamento, enfim, uma história muito bonita, né, e ele vai ter filhos com 60 anos de idade. Ele se casa com 40 e tem filho com 60. A mulher é estéril, né? Então ele ora a Deus, pede a Deus. Ele tem 2 filhos, né, com 60 anos de idade, que no caso é Jacó e Esaú. É curioso também saber que Abraão viveu 175 anos. Fazendo os cálculos aí, que Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Então, assim, quando Abraão morre aos 175, os filhos de Isaac, no caso Jacó e Esaú, tinham 15 anos de idade. Tá? Então, essa informação ela pode ajudar mais na frente a entender algumas coisas. Mas vamos avançar aqui. Entretanto, como filho de Abraão, Isaac também era um homem de fé e orou a Deus, e o Senhor o ajudou em todas as suas dificuldades. Então, tudo que Isaac alcançou foi através de oração. Ele orou e Deus abençoou a sua vida. A mulher estéril, ele orou e ela teve filhos. Nesta lição, veremos como Isaac enfrentou muitos obstáculos na sua jornada, mas permaneceu fiel ao Senhor. Então isso aqui é importante, é o que a gente deve aprender com a vida de Isaac. Passou por vários obstáculos, várias dificuldades, mas sempre permaneceu fiel a Deus. Tópico 1, a fome na terra. 1.1, socorro entre os filisteus. Da mesma forma como Abraão enfrentou a ocorrência de uma fome onde vivia, Isaac também teve essa experiência. Então, algo parecido, né? Na verdade, tem muitos paralelos da vida de Isaac com a vida de Abraão. Alguém pode até achar que as histórias são muito parecidas, mas assim, no mundo antigo ali, muita coisa se repetia, de tempos em tempos, né? A gente vê as coisas se repetindo. Ter fome naquela região era algo relativamente comum, né? E quando acontece essa fome aqui na época de Isaac, já tinha passado muitos anos, né? Provavelmente uns 100 anos. A gente não sabe exatamente quando foi que aconteceu isso, mas quando acontece essa fome na época de Isaac, Abraão já tinha morrido, né? Então, considerando que quando Abraão chega ali na Terra Prometida, ele tinha, se não me engano, 75 anos, né? Então, a gente tinha passado 100 anos, né? Então, assim, cálculo aqui rápido de fazer, né? 100 anos após a chegada de Abraão. Então, de tempos em tempos, de fato, tinha fome na terra, né? E eles tinham que dar um jeito de sobreviver, né? O texto bíblico diz que a fome novamente dominava a terra. E Isaac não viu alternativa a não ser buscar outro lugar onde houvesse provisão para ele e sua família. Então ele teve que sair daquela região, ele teve que sair daquela terra e procurar provisão, procurar uma terra melhor para viver. Vale destacar que não era somente ele, a esposa e os filhos. Era toda uma caravana. Todo aquele povo que trabalhava para Abraão, toda aquela quantidade de gente, de servos e tudo mais, essas pessoas agora estavam com Isaac em um número muito maior. Então, assim, Isaac foi com todos os seus pastores, todos os seus servos, uma quantidade considerável de pessoas. Se você lê a história ali do casamento dele, quando Rebeca vai embora da casa do pai dela para se encontrar com Isaac, as servas dela vai junto também. Tinha mulheres que cuidavam dela. Então, assim, sempre vai ali agregando mais pessoas. Essas pessoas se casavam, tinham filhos e viviam junto ali com a família de Isaac. O pai de Isaac buscou socorro no Egito e o filho acreditou inicialmente que descer até lá seria também
a melhor opção. Essa questão aqui de Isaac querer ir para o Egito, da mesma forma que Abraão foi, era comum naquela época, porque o Egito ficava ao lado do rio Nilo. Então, como o Egito ficava banhado por esse rio, tinha ali como plantar e colher o ano inteiro. Então, era uma terra muito rica, muito farta. Então, a ideia inicial de Isaac foi ir para o Egito. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que podemos fazer planos, projetos, mas a resposta certa vem sempre do Senhor, como está em Provérbios, capítulo 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então aqui a gente observa, que o homem planeja, quer fazer e tudo mais, mas é Deus que vai dar a resposta, por isso que nós temos que buscar a direção de Deus. Deus apareceu a Isaac e ordenou que ele não descesse ao Egito, mas habitasse na terra que ele mostraria. Gênesis 26, verso 1 e 2. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida, nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Então, assim, Isaac pensou inicialmente em ir para o Egito, foi até Gerar, na terra de Abimeleque, e lá Deus falou com ele. Esse Abimeleque aqui, provavelmente, é um parente do Abimeleque lá da época de Abraão. Não é o mesmo Abimeleque, porque já tinha passado aí 100 anos, Então não é a mesma pessoa. Tem duas opções: ou é um herdeiro do primeiro Abimeleque, o filho ou o neto, ou Abimeleque era um título dado ao líder daquela região. O chefe tribal ali tinha esse título de Abimeleque, assim como Faraó era um título lá do Egito. Então todo mundo que subia ao trono lá no Egito era chamado de Faraó. Nós não sabemos ao certo se esse Abimeleque realmente era o nome da pessoa ou se era um título. Se é o nome da pessoa, então aqui é um herdeiro que tinha o mesmo nome. Bem, vamos lá. Então o Senhor reforçou o juramento que fez a Abraão, e Isaac não desceu ao Egito e habitou na terra de Gerar, terra do rei Abimeleque, monarca dos filisteus. Então ele, enfim, dominava aquela região. Vale destacar que isso aqui não era um rei que, enfim, tinha toda aquela pompa com palácio, não. Eram tribos pequenas, povos pequenos aqui. Tá? Então, assim, a gente tem que, enfim, tentar visualizar um pouco esse contexto, apesar de ser um pouco difícil, porque a gente está acostumado, quando fala rei, o rei, o monarca, a gente sempre traz essa ideia de alguém que está no trono, grandioso, cheio de ouro, Mas realmente era muito simples naquela época. Ele liderava ali algumas tribos, algumas regiões, algumas cidades ali. E aqui, deixar claro que Isaac morou entre eles, Então Isaac habitou ali entre os filisteus, e a gente vai ver o desenrolar disso mais na frente. Tópico 1.2, confirmação das promessas. Deus cumpre todas as suas promessas. No entanto, muitos crentes acreditam em promessas que são, na verdade, uma ilusão do seu próprio coração, pois sabemos que enganoso é o coração do homem. Então, assim, uma promessa de Deus é algo muito sério. Então não é algo simplesmente que você acha que Deus te prometeu, enfim, você simplesmente crê no seu coração, ou você deseja e você acha que aquilo ali é uma promessa de Deus. Não é assim que funciona. Muitos também recebem promessas de pessoas que se dizem profetas, mas que não são. E o que estes disseram ser da parte de Deus não se cumpre, e o resultado são crentes frustrados e decepcionados. Vamos ler aqui Deuteronômio 18, 22. Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba, a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então, assim, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a gente vê a presença de falsos profetas. Nos dias de hoje, é muito comum alguém chegar, profetizar alguma coisa, isso que eu te digo, que é assim, Deus mandou te dizer, e Deus não mandou dizer nada. Não tem nada de Deus ali. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses que dizem ser profetas de Deus, e trazendo aí algumas falsas promessas de Deus para a vida da gente. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso aí, tanto com o nosso coração, como com essas profecias que aparecem por aí. Se foi o Senhor quem falou, que prometeu, ele vai fazer, não importa o tempo nem as circunstâncias. Então, assim, quando é algo de fato de Deus, a gente vai conhecer, a gente sabe que é de Deus. Tá? Então, quando é algo de Deus, a gente precisa acreditar. Deus repetiu e confirmou a Isaac o que prometera a seu pai de forma pessoal, para que não tivesse dúvida. Então, Gênesis 26, do verso 4 a 6, diz assim, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras.
Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque ficou em Gerar. Então aqui Deus ele vai reforçar a promessa para a vida de Isaque, da mesma forma que tinha falado com Abraão, né? O escritor da revista até destaca isso, né? O pacto do Todo-Poderoso com Abraão foi tão precioso que ele sempre fez referência ao patriarca, mesmo após a sua morte. Então Deus fala com Isaque citando Abraão. Ele fala assim: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos. Então assim, se Abraão guardou, obedeceu, agora é sua vez de fazer isso. E através da sua vida, todas as nações da terra serão abençoadas. Então a promessa que era para Abraão agora passa para Isaque. Isso aqui é muito importante destacar, porque herdar a promessa é herdar realmente o mais precioso, o mais valioso de tudo. Isso é importante até lá na história de Jacó e Esaú, né, que Esaú menospreza a primogenitura. Ele menospreza ali a promessa de Deus. É isso, porque eles tinham conhecimento dessa promessa, eles sabiam, né, que Deus tinha falado com Abraão, tinha falado com Isaque. Então, assim, quem continuasse a linhagem ali ia herdar essa promessa. E Esaú vai menosprezar, enquanto Jacó vai valorizar essa promessa. Então, isso aqui realmente é importante, né, porque quem valoriza a promessa, Deus vai honrar. Aqui eu coloquei um mapa para a gente entender um pouco desse contexto, porque mais da frente a gente vai citar algumas cidades e às vezes a gente fica meio perdido, né? Então, assim, não sei se vai ajudar, mas no meu caso ajuda, tá? Não, talvez não ajuda para todo mundo. Eu vou tentar mostrar aqui, né? Acho que está aparecendo o cursor aí. Esse primeiro mapa aqui é o mapa da caminhada de Abraão até Canaã. Então aqui está Ur dos Caldeus, amarelinho aqui no canto direito, e Abraão faz toda essa caminhada, chega a Harã. De Harã, ele vai descer até Canaã, essa é a região de Canaã. Tem Betel, Hebron, enfim, Berseba, né? E o Egito fica para cá, né? Quando ele vai lá para o Egito. Aqui em Harã, que é Padã Arã, quando Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para Isaque, ele vai até Padã Arã, ele vai até essa região. Quando Jacó foge também de Esaú, ele vai para Padã Arã, ele vai para essa região aqui. Isso aqui é uma distância muito grande, tá? Aqui embaixo tem a escala, ó, 200 quilômetros, esse tamanho aqui, ó, 200 quilômetros. Então, assim, eu não medi aqui, mas provavelmente vai dar uns 800 quilômetros ou 600 quilômetros, enfim, em linha reta, né? Eles não andavam em linha reta, então eles davam volta. Então, é uma distância muito grande, tá? Fazer todo esse trajeto aqui. Então, assim, Rebeca veio de muito longe para se casar com Isaque. E Jacó depois foge também para muito longe. Se não me falha a memória, de Ur dos Caldeus até Canaã foram 2.000 quilômetros que Abraão andou. Então, assim, esse é o mapa mais geral aqui, né, da região. Agora vamos para o mapa mais específico aqui de Canaã, né? Então, aqui é o mapa específico, Canaã, um zoom em Canaã. O Egito está aqui para a esquerda, né? Então, aqui a gente vê as cidades que eles habitavam, né? Então, Beer, Lai, Roi, tá? Aqui está em inglês, tá? Porque eu peguei no livro em inglês esse mapa, mas dá para entender. Beer, Lai, Roi é a cidade que Isaque morava também, enfim, Abraão morou. Depois, aqui em cima tem Betel, Ai, né, cidades também conhecidas, né? Ela fica mais lá em cima, essa aqui fica mais embaixo. Aqui fica Gerá, né? Aqui fica Berseba, enfim, né, regiões aqui que a gente vai estudar nessa lição, né? Então, Isaque estava aqui em Gerá e depois ele vai para Berseba, né? Enfim, eu dei um zoom aqui nessa parte especificamente, só para ficar mais próximo aqui, né? Então, de Gerá a Berseba era bem perto, não era longe. Aqui é Manre, né? Carvalhais de Manre, lá onde Abraão e Sara são enterrados, né? Então, aqui a gente tem toda essa região, né, que eles habitavam. E não tinha muitas cidades assim não, tá? Era mais vilas pequenas, vilarejos e tudo mais. Tá? Mas vamos avançar aqui. Tópico 1.3. O problema se repete. Os filisteus demonstraram interesse em Rebeca, esposa de Isaque, da mesma forma que aconteceu com sua mãe Sara, quando esteve no Egito com Abraão. Então, assim, lá no passado, Abraão, quando foi ao Egito, ele mentiu dizendo que Sara não era sua esposa, que era somente sua irmã e tudo mais, e ali teve um problema, né? Então, assim, a história vai se repetir, né? Porque nesse momento aqui, a gente observa Isaque mentindo da mesma forma. Só que o texto bíblico não diz que os filisteus se interessaram por Rebeca. O texto não diz isso. O texto vai dizer que Isaque
combina de antemão, né, que para dizer que era sua irmã, ele combina com ela, porque ele tinha medo de matarem ele para ficar com ela. Então ele tinha medo disso acontecer, então ele vai lá e, né, vai mentir dizendo que é sua irmã. Então o texto não diz que eles tiveram interesse. É bem provável que sim, que tiveram interesse. É bem provável que alguém ali tivesse interesse em Rebeca e tudo mais, mas o texto bíblico não diz isso, né? Ao perceber as intenções dos filisteus, Isaac, como seu pai, mentiu dizendo que era sua irmã, né? Como a gente já falou aqui. Mas não demorou para que Abimeleque, rei dos filisteus, descobrisse a verdade. Mentir é pecado e todo pecado tem suas consequências. Então, assim, Abimeleque percebe porque vê eles dois se acariciando, enfim, e viu que o que tinha ali era muito mais do que simplesmente, né, um relacionamento de irmãos, né, mas que realmente eles eram casados. Então ele chama a atenção dele e o rei fala assim: olha, não vai acontecer nada com vocês e quem tocar nela, quem fizer qualquer coisa com um de vocês vai morrer. Então, assim, o rei vai meio que instituir uma pena de morte caso aconteça alguma coisa entre eles. Então, assim, pode ser que já tinha alguém interessado nela, pode ser, né, que já tinha ali uma situação parecida, né? Então o Isaac estava se precavendo, mas ele teve que recorrer à mentira em vez de confiar em Deus. Jesus afirmou que o diabo é o pai da mentira, pois nele não há verdade. O texto de João 8,44 diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, assim, Jesus deixa bem claro que o diabo é o pai da mentira, e quando ele mente, ele não está falando nada demais. Ele está falando aquilo que é dele mesmo, é intrínseco dele. Ele é o pai da mentira. Tudo que ele fala é mentira. Por isso, quem está em Cristo não pode viver segundo a falsidade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, assim, quem está em Cristo não tem pacto com a mentira. Quem está em Cristo tem que abandonar todo tipo de mentira. E quando a gente fala mentira aqui, não é só você mentir para alguém aqui, né, cara a cara. É nas redes sociais também. Tá? Se você publica uma mentira, se você compartilha uma mentira, se você sabe que aquilo ali é mentira, então você está mentindo também. Você está compactuando com a mentira. A gente tem que apresentar isso de forma séria, porque eu vejo muita gente na igreja dando glória a Deus, aleluia, fala até em línguas, mas quando pega o WhatsApp só manda mentira, só compartilha mentira, só, enfim, né, vive uma vida de mentira ali nas redes sociais, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, é pecado também. Então o crente deve abandonar a mentira. Tópico 2, a inveja contra Isaac. 2.1, a inveja dos filisteus. Os filisteus invejaram Isaac pela sua prosperidade. Dominados pela cobiça, atacaram Isaac, entulhando seus poços. Aqui o escritor da revista comete um pequeno equívoco, né? Pelo menos é o que eu acho. Porque, assim, o texto não diz que os filisteus entulharam os poços de Isaac. O texto não diz isso. O texto diz que eles entulharam, que eles tamparam os poços cavados por Abraão lá no passado. Então é bem provável que eles entulharam esses poços, né, assim, antes de Isaac chegar lá. Isaac chegou, ele conhecia a região que o pai dele tinha andado, enfim, e ele chega nessa região e vê onde os poços, né, tinham sido cavados, estavam entulhados, e vai cavar novamente esses poços, né? Então, assim, é só um pouco de cuidado aqui nessa questão. Mas, enfim, acontece alguns problemas ali, né? Encontrar água naquela região era como encontrar um poço de petróleo na atualidade. Os filisteus entulharam todos os poços que Isaac cavava e encontrava água. Mais uma vez aqui eu achei muito estranho. Gênesis 26:15 diz o seguinte, vamos ler aqui. Eu não coloquei aqui no slide, mas era para ter colocado, né? Mas eu vou ler aqui rapidinho. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então observe que eles entulharam os poços que Abraão cavou. E o texto não diz quando foi que eles entulharam. Então é bem provável que eles fizeram isso no passado, que eles fizeram isso antes de Isaac chegar. Até mesmo para não, enfim, não dar margem para Abraão voltar para lá, alguma coisa nesse sentido, né?
Enfim, mas vamos lá, né? Então, qual era o problema real aqui? Quando a gente vai para o texto bíblico, o texto diz que Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai. Então, ele reabre, ele cava novamente. E quando eles viram água, quando surgia água, os filisteus chegavam e falavam: essa água é nossa. A região aqui é nossa, essa água é nossa. E eles tomavam o poço, né, que Isaac cavou. Então, a briga ali, a confusão, foi nesse sentido. Tá? Então, assim, o texto aqui da lição é um pouco confuso. Posso estar equivocado? Posso. Mas, lendo o texto bíblico, é isso que eu encontro. Eles entulharam os poços que Abraão cavou. Quando Isaac cava o poço novamente, que dá água, eles vão lá e tomam o poço para eles. Esse poço é nosso. Você não vai ficar com ele. Essa água é nossa, porque era muito preciosa a questão da água. O próprio escritor da revista coloca aqui, né, que encontrar água era como encontrar petróleo. Né? Então, assim, a água era importante. Então, por que eles iam entulhar esse poço uma vez que tinha água? Então, não faz muito sentido. Então, assim, é bem provável que eles entulharam no passado, com medo de Abraão voltar para lá. Né? Então, foi uma coisa que aconteceu no passado. Mas, uma vez que o poço foi cavado novamente, não faz sentido entulhar novamente. Eles simplesmente tomam para si. Então, essa era a confusão. E isso era motivado pela inveja. De fato, o escritor da revista não erra quando ele fala da inveja aqui. Porque o que acontece? Abraão prosperou naquela terra, Isaac estava prosperando naquela terra, e a água era o que levava à prosperidade, né? Então, encontrar água significa que você vai plantar, vai colher, você vai cuidar dos seus animais. Então, tinha uma relação ali da água com a prosperidade de Isaac. Então, por isso que eles ficaram com inveja e tomaram os poços de Isaac. A inveja é algo muito danoso e faz com que o ser humano tenha ações perniciosas que causam grande prejuízo. Então, sim, né? A pessoa que é invejosa, ela só vai se prejudicar. Dizem por aí que não existe inveja boa, que toda inveja é ruim, que toda inveja é prejudicial. O pessoal fala assim, estou com inveja e tal, mas é porque às vezes a gente olha para alguém fazendo uma coisa bacana, uma coisa legal, e pensa assim, você queria estar no teu lugar, queria fazer algo legal também. Só que a inveja não é bem assim, né? Enfim, é até difícil definir esses conceitos, mas inveja geralmente é quando você fica triste com a felicidade do outro. A pessoa conseguiu algo, conquistou algo, você fica triste. Não é que você quer conquistar também, é que você quer que ela não conquiste. A inveja é nesse sentido. A pessoa quer que o outro não conquiste, que ele não alcance, que ele não chegue lá. Então, assim, a pessoa invejosa, ela quer prejudicar o outro. Tá? Por isso que dizem que não tem inveja boa, que ela só pensa no prejuízo. Tá? As escrituras sagradas afirmam que ela é podridão dos ossos. Então, realmente, a inveja, ela só vai prejudicar a pessoa que é invejosa. Tá? Esse mau sentimento é uma das obras da carne e revela a índole maldosa e perversa de uma pessoa. Né? Gálatas 5:21 vai colocar a inveja aí como obra da carne. Tópico 2.2, abençoado por Deus. Isaac estava debaixo da proteção e bênção de Deus, por isso ninguém poderia detê-lo por mais que tentassem. Então, assim, uma vez que Isaac estava debaixo da proteção de Deus, pronto, estava protegido. Não tinha ninguém para prejudicar a vida dele. Né? Houve muita contenda entre os pastores de Gerá com os pastores de Isaac, e por isso um dos poços foi dado o nome de Ezeque. Ezeque significa poço da contenda. Né? Gênesis 26, versos 19 e 20. Cavavam os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa, por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então, assim, esse poço, né, foi um poço que ele cavou no mesmo lugar que Abraão tinha cavado. Isso aqui é importante porque Isaac, ele foi sábio, né? Ele pensou assim, se meu pai cavou um poço aqui e deu água, então eu vou cavar no mesmo lugar porque vai dar água do mesmo jeito. Ele não estava errado. Tá? Só que quando ele cavou o poço e que saiu a água, os pastores lá chegaram, né, no caso os pastores de Gerá, né, com os filisteus, esta água é nossa. Foi isso que eles falaram. Eles tomaram para si o poço, falaram, essa água é nossa, vocês não vão ficar com ele. Depois abriram outro poço e houve mais discussão, por isso chamaram o poço de Sitna, que significa inimizade. Então, mais uma vez, eles cavaram um poço, encontraram água e os filisteus foram lá e tomaram esse poço. Então, o nome do poço é Sitna. Em seguida, Deus abençoou Isaac
e abriram mais um poço, e os filisteus não mais contenderam, e o chamaram de poço de Reobote, que tem o significado de alargamento. Então, na terceira vez que ele vai cavar um poço, aí não tem mais problema com os filisteus. Nós não sabemos ao certo por que os filisteus não contenderam mais. Nós não sabemos o que aconteceu. Mas é bem provável que Isaac estava orando, pedindo a direção de Deus, pedindo para Deus resolver essa situação. De forma milagrosa, Deus resolve. Então, de forma milagrosa, eles cavam um poço e ficam com a água fica para eles, né? E assim, diante de tanta perseguição e tanto problema, Isaac não foi violento, em momento algum ele agiu com violência, enfim, tentando fazer alguma coisa ali contra os filisteus. Em momento algum, ele simplesmente foi paciente, esperou no tempo de Deus. No tempo certo, no tempo de Deus, Isaac cavou um poço e ali ele encontrou água. Então isso aqui é muito importante, é assim, um exemplo para a nossa vida. Isaac deixou esse exemplo e nós devemos seguir. Seguir esse exemplo, de confiar em Deus, deixar para que as coisas aconteçam no tempo de Deus, no tempo certo. Deus vai abençoar, não precisa você ser impaciente, não precisa você querer, enfim, partir para a briga, nada disso. Simplesmente espere, porque Deus vai cumprir a promessa, Ele vai te abençoar, tá? Você deve ser paciente. 2.3, Isaac age com diplomacia. Diante da maldade de seus vizinhos, Isaac age de forma diplomática, evitando confrontos. Por diversas vezes, abre mão dos poços que lhe pertenciam. Então, de fato, Isaac ele vai agir, de forma diplomática, enfim, sem fazer nenhuma confusão. Ele sabe que está numa terra estrangeira, então tem isso também, né? Isaac não vai ficar lá fazendo confusão, porque a terra não é a terra dele, é uma terra estrangeira, ele era peregrino, ele vivia, enfim, como um seminômade, né? Habitava na região, saía, depois habitava um tempo em outra região, armava a tenda dele, colocava seus animais. Então, esse era o estilo de vida deles. Então, assim, de certa forma, diante desse conflito, ele viu que bastava ele confiar em Deus e não querer, enfim, o que é dos outros, né? Tem isso também, né? Querer o que é dos outros. Apesar de que os filisteus também estavam errados, estavam com inveja, estavam de alguma forma tentando prejudicar ele. Então, a ideia era essa, tá? Eles queriam prejudicar, porque uma vez que a terra era deles, por que eles mesmos não cavavam um poço? Então, assim, simplesmente tomar o poço de Isaac, que Isaac cavou. Então, assim, realmente foi algo maléfico por parte dos filisteus, né? E por parte de Isaac, um exemplo de alguém que confia em Deus. Tá? Não é fácil abrir mão de bens e direitos adquiridos com esforço em favor de quem nada fez para obtê-los. Então, de fato, não é fácil tomar essa decisão, né? Você abrir mão do seu direito, abrir mão daquilo que você conquistou, né? E, enfim, só para não ter nenhum tipo de confusão ali. Entretanto, para evitar disputas e contendas, o cristão muitas vezes, com a graça de Deus, pode e deve abrir mão dos seus direitos. Então, assim, tem situações que a gente está certo e a gente tem direito, mas para evitar qualquer tipo de contenda, de disputa, enfim, algo que às vezes até vai acabar com a amizade, você simplesmente abre mão, deixa quieto e deixa para lá. Enfim, geralmente é assim que a gente faz e é pela graça de Deus, né? É a graça de Deus que nos leva a fazer isso aqui. Paulo diz, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12:18. A NVI tem uma tradução mais interessante. Ele fala assim, ó, façam todo o possível para viver em paz com todos. Então, use todas as suas forças, toda a sua energia para viver em paz. Isso é o mais importante. Vivam em paz. Né? A sua paz, sua saúde mental e a de sua família não tem preço. Então é isso. Tá? Viver em paz é a melhor coisa que existe. A melhor coisa que tem é você viver em paz. Tá? Porque às vezes você quer ter razão, acha que tem o direito e vai lutar e vai batalhar até o fim. Aí você, enfim, não tem tempo para a sua família por causa desse problema. Você prejudica a sua saúde mental. Você não tem paz. Então não vale a pena, entende? Não vale a pena agir de certa forma porque você tem razão, né? E você perde a sua paz. Então é melhor viver em paz com todos os homens. Por isso, Jesus também nos ensinou em Mateus 5:41 que se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. O contexto aqui de Mateus 5:41 é porque os soldados romanos, muitas vezes naquela época, humilhavam as pessoas, mandavam as pessoas carregar alguma coisa, né, para eles. Você vem aqui, tal, carrega essa caixa aqui. Mandava carregar por uma certa distância. E Jesus falou assim, olha, se ele mandou carregar 1 milha, carregue 2. Caminhe 1 milha, caminhe 2.
Ou seja, simplesmente faça. Simplesmente faça e ponto final. Tá? Você vai ser honrado por isso. É importante ressaltar que Isaac procurou honrar a memória de seu pai, tendo cuidado de dar aos poços reabertos os mesmos nomes que seu pai lhes dera. Gênesis 26:18. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Então ele chama os poços lá pelo mesmo nome, né, que seu pai colocou, honrando a memória de seu pai, né, e deixando marcado aquele lugar, né, que ele coloca o nome, ele marca o lugar, ali fica também um lugar, algo registrado. Vamos para o tópico 3. Deus aparece a Isaac. 3.1. Promessas para Isaac. Deus apareceu a Isaac e falou com ele pessoalmente, assim como fez com seu pai. Então o Senhor lhe fez 3 promessas maravilhosas. Não temas, porque eu sou contigo. Depois ele falou, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então Deus faz essa promessa, reforça aquilo que ele já tinha falado para Abraão, né, e fala com Isaac, Isaac, não temas, eu estou contigo, eu vou cumprir o que eu prometi, eu vou te abençoar, eu vou multiplicar a sua semente, então simplesmente confie em mim. Abraão já havia partido, por isso o Senhor tem um encontro pessoal com Isaac, para que soubesse que continuaria sendo alvo de sua bondade e graça. Então assim, Abraão já morreu, Isaac agora está sozinho, né, e Isaac precisa realmente dessa confirmação. Deus confirma isso com ele, Deus fala com ele, né, e ele continua sendo fiel a Deus. Vale destacar, né, como eu já falei no início da aula, que Abraão morre com 175 anos, então significa que Isaac tem 75 anos, os seus filhos já têm 15 anos de idade quando Abraão morre. Então, assim, todo esse acontecimento aqui é bem provável que tenha acontecido com os filhos dele já com mais de 20 anos. Já tem alguns anos, talvez, aí que Abraão morreu, que tem a fome na terra, que ele vai para Gerar. Então, assim, os seus filhos já estão grandinhos, já estão grandes ali, tá? E, enfim, ele está liderando todo aquele povo, né, que vivia na época de Abraão. A bênção do Senhor alcançaria Isaac e seus descendentes, e inimigo algum ou as adversidades poderiam impedi-los de desfrutar das promessas. Então, nada poderia impedir Isaac de desfrutar das promessas de Deus para a vida dele. Aquilo que Deus prometeu para Abraão também ia se cumprir na vida de Isaac. Deus promete multiplicar a descendência de Isaac por amor de Abraão, seu pai, e por amor a ele. Então, Deus prometeu e ele cumpriu aquilo que ele prometeu. Atualmente, também muitos filhos estão colhendo as bênçãos que seus pais ou avós plantaram. Então, isso aqui é importante também destacar, né? Que se você é fiel a Deus, cumpre ali a vontade de Deus, a chance do seu filho também ser fiel a Deus, seguir o seu caminho é muito grande. É claro que ele vai tomar a decisão dele, né? Não significa que simplesmente passa de pai para filho assim a fidelidade a Deus, não. O filho ele precisa tomar uma decisão, ele precisa decidir ser fiel a Deus, tá? Mas se você der o exemplo, né, você já, né, enfim, deixou seu filho aí com meio caminho andado, né? Você deu o exemplo e agora o seu filho vai seguir a sua, né, o seu exemplo. Então, aqueles pais que são fiéis a Deus, que buscam fazer tudo certo, a chance dos seus filhos, seus netos seguir o caminho é muito maior do que aquele pai que, enfim, não tem compromisso com Deus, muitos se envolvem com vícios, com coisas ruins, né? A chance do filho também se envolver com coisas ruins é muito grande. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós, né, somos ali o guia dos nossos filhos, a gente precisa realmente, enfim, ser fiel a Deus, né, porque os nossos filhos vão colher aquilo que a gente plantou. Deus é fiel e as suas bênçãos e a sua misericórdia alcançam até 1000 gerações dos que o amam e são fiéis aos seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Tá? Está bem claro aqui em Deuteronômio, né, que Deus vai honrar a nossa família. Tópico 3.2. Abimeleque faz um pacto com Isaac. Primeiro, entulharam todos os poços que Abraão houvera cavado, e todos foram reabertos por Isaac. Então, eles entulharam os poços, Isaac reabriu todos eles. Depois, contenderam com Isaac pelos poços que mandou cavar, mas eles tiveram que reconhecer que a mão de Deus estava com Isaac, que não poderiam opor-se a ele, e sugeriram fazer um pacto. Na Gênesis capítulo 26, versículo 28, está escrito assim: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que disseram, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo.
Então aqui Gênesis 26, 28, né, o concerto que os filisteus vão fazer ali com Isaac, e na verdade aqui está pessoalmente Abimeleque. Tá? Eu vou contextualizar, que o escritor da revista ele dá uns saltos assim que a gente fica meio sem entender. É assim, Isaac estava na terra dos filisteus, em Gerar, né? Então toda aquela região ali e tudo mais, e ele vai cavar os poços ali, aí o primeiro, enfim, os filisteus tomam, o segundo também, o terceiro dá certo. Depois ele vai para a região de Berseba, que é aqui no tópico 3, né, o poço de Berseba. É nessa região aqui de Berseba que ele cava um quarto poço. Tá? É nessa região que Abimeleque vai visitar ele. Então, assim, tem essa visita e tem esse juramento entre eles aqui. Nós temos um concerto agora. Tá? Nós somos amigos, mais ou menos isso. Ó. Agora nós somos amigos, não vai ter mais nenhum tipo de confusão entre nós. Até mesmo porque Abimeleque percebeu que Isaac era muito rico, que Isaac tinha uma quantidade grande de pessoal com ele, tinha muitos animais. Então, era melhor ter Isaac como amigo do que como inimigo, né? Evitar qualquer tipo de guerra, qualquer tipo de confusão. Então, ali estava surgindo um grande povo e Abimeleque percebeu isso. Né? Não sabemos se esse Abimeleque aqui confiava em Deus. Né? Então, assim, de certa forma, ele fala assim, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, ou seja, Deus Jeová é contigo. Então, assim, se Deus é contigo, né, por que eu vou ser contra você? Não faz sentido. Então, Abimeleque, parece que esse Abimeleque aqui, ele tinha, né, uma confiança também em Deus. Mas vamos aqui para o tópico 3.3, falar do poço de Berseba. Né? Logo após o pacto ou juramento entre Abimeleque e Isaac, os servos deste lhe trouxeram a boa nova de que haviam achado água no poço que tinha cavado após a construção do altar. Tá? Eles construíram um altar e cavaram esse poço. Né? Gênesis 26, versículo 32 e 33. E aconteceu, naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado, e disseram-lhe, temos achado água. E chamou Seba. Por isso é o nome daquela cidade Berseba, até o dia de hoje. Então ele chama o poço de Seba, a cidade fica sendo conhecida como Berseba. Né? Enfim, né, eu mostrei no mapa também Berseba ali e tal, fica próximo, né, de Gerar. E Isaac cavou esse quarto poço aqui, né, esse quarto poço também dá água. Tá? Seba, no hebraico, significa juramento. Esse último poço, aberto pelos servos de Isaac, foi denominado Poço do Juramento. Tá? Esse é o poço do juramento, é o poço onde aconteceu esse acordo aí, entre Abimeleque e Isaac. Amém? Então chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim, vimos nesta lição que da mesma forma como Abraão, Isaac passou por várias provas em sua vida, enfrentou uma fome e foi em busca de socorro entre os filisteus. Contudo, assim como Deus esteve com seu pai, demonstrou que estava com ele e renovou as promessas feitas para a descendência do patriarca. Sua prosperidade despertou a inveja dos filisteus, e estes, com maldade sem limites, entulharam todos os poços que seu pai houvera aberto, e que eram seus por direito. Mas ele os reabriu, dando-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes dera. E Deus continuou abençoando grandemente, confirmando que ele era o herdeiro das promessas. Bem, aqui a conclusão resume o que nós estudamos na lição. A gente observa ali Isaac batalhando, lutando, né, para criar sua família, enfim, né, manter ali, né, todas aquelas pessoas que estavam com ele, né, honrar também a promessa que Deus havia feito para Abraão. Né, ele estava ali também sendo fiel a Deus, porém, né, os filisteus, com muita inveja, né, entulharam os poços que Abraão cavou. Isaac foi lá, abriu esses poços, né, deu água, eles tomaram o poço de Isaac, falaram, não, esse aqui é nosso. Então Isaac foi paciente, ele foi humilde, né, agiu com humildade, agiu com paciência, né, e Deus abençoou grandemente a vida dele. Tá? Isaac foi honrado por Deus, né, no tempo certo, né, ele cavou o poço, teve água, ficou com o poço, né, e desenvolveu ali, né, enfim, naquela região. Então Deus abençoou grandemente a vida de Isaac, né, assim como também pode abençoar a nossa vida se nós formos fiéis a Deus, fiel à sua palavra, à sua lei. Amém? Que Deus possa continuar conosco e abençoar a nossa vida, né? Principalmente os que são professores da IBD, né? Que estão crendo na promessa de que a classe da IBD vai crescer, vai desenvolver. Eu tenho certeza que se você for fiel a Deus, você vai buscar e Deus vai abençoar a sua classe da IBD. Amém? Então vamos encerrar aqui, temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. E, mais uma vez, reforçando nosso site, ibdemfoco.com, o nosso conteúdo aqui, slide adultos, jovens, vários bônus, né? O nosso aplicativo. Na plataforma IBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na IBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.